Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias as comemorações pelos 453 anos do Rio. No Largo da Carioca teve bolo e parabéns para a cidade. E teve carioca fazendo pedido na hora de soprar a velhinha. Muita paz e mais humanidade. Limpeza na cidade, educação e tudo que é necessário numa cidade. Na Câmara do Rio, representantes da Prefeitura tentam justificar as dívidas com organizações sociais da área de saúde. E você vai saber como o jeito de ser do carioca serve de inspiração para a entrega de título de cidadão benemérito e honorário na Câmara do Rio. E a gente começa a edição de hoje falando do aniversário de 453 anos do Rio de Janeiro, comemorado com festas em vários pontos da cidade. No Largo da Carioca teve música, oração diante da imagem de São Sebastião e um bolo de 5 metros de extensão, que, seguindo a tradição da Confraria do Garoto, foi cortado à 1 da tarde. São Pedro caprichou no cenário para presentear o aniversariante do dia. Como manda a tradição, a Confraria do Garoto e a Prefeitura do Rio fizeram um bolo enorme no Largo da Carioca. No ano em que o Rio de Janeiro completa 453 anos, os homenageados foram os cariocas que fizeram a cidade se encher de orgulho, como Marcos e Marcelo. No ano passado, eles acharam uma carteira com mais de R$5 mil na praia de São Conrado, conseguiram localizar o dono, um argentino, e devolveram todo o dinheiro. A gente fica agradecido por essa homenagem, porque a gente só liga a televisão, só vê coisa triste, né? Falta de educação, falta de segurança na nossa cidade, falta de saneamento. Então, assim, a gente tentando fazer uma corrente do bem para poder mais amor ao próximo, mais respeito ao próximo, para a gente ter um futuro melhor para todos, né? A vida na cidade maravilhosa não tem sido fácil ultimamente. Por isso, a gente tem que aproveitar essa data de aniversário para fazer alguns pedidos na hora de soprar a velhinha. O Rio de Janeiro tem mais paz, tem mais amor, mais união. Eu já frequento essa festa há 58 anos no Rio de Janeiro. Aí quero parar com essa violência no Rio de Janeiro. Muita paz e mais humanidade para as pessoas mais pobres, mais carentes. E cuidar da saúde, está faltando tudo. Paz, né? É isso que a gente precisa. Limpeza na cidade, educação e tudo que é necessário numa cidade. Ter um rio bonito para inglês ver não interessa, interessa para o povo carioca. A ideia da confraria sempre festejar, e principalmente agora, né, comemorar o aniversário da cidade do Rio de Janeiro, é justamente uma tentativa de resgatar o povo carioca, fazer sempre que ele acredite na nossa cidade e lute por ela, porque se o povo desistir da própria cidade, nós acabamos, tá? Então, na realidade, é por isso que nós fizemos até questão de festejar, apesar dos grandes problemas, né, que a nossa cidade está passando. Apesar do sol e do calor de 40 graus, a festa foi animada. Teve a apresentação do coral Atrás da Nota. Tudo demorando em ser tão ruim, mas alguma coisa acontece agora em mim, cantando eu mando a tristeza embora. Da Charanga do Flamengo. O vereador Raimon fez questão de vir dar os parabéns para a cidade. Imagina 453 anos de uma cidade linda, uma cidade maravilhosa, uma cidade de um povo super generoso, mas ao mesmo tempo uma cidade tão machucada, tão maltratada, tão fissurada. O grande pedido que a gente faz àquele que tem o nome da cidade, né, que interceda por essa cidade, São Sebastião do Rio de Janeiro, é que a gente construa uma cidade que seja verdadeiramente uma cidade de paz. A imagem de São Sebastião, padroeiro do Rio, chegou junto com o cardeal arcebispo da cidade, Dom Orani, que puxou uma corrente de oração. Então fiquemos juntos, a oração o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Exatamente às 13 horas, seguindo a superstição da confraria, o bolo foi cortado. Para a cidade maravilhosa, ficam os desejos de felicidades,
Parabéns, Rio de Janeiro! Em comemoração ao aniversário do Rio, o prefeito Marcelo Crivella assinou decretos de tombamento de 3 ícones cariocas: Cassino da Urca, o Instituto Moreira Salles na Gávea e o Acervo Carlos Lacerda, que funciona no arquivo da cidade, no centro. Durante a sessão dessa quinta-feira na Câmara do Rio, vários vereadores lembraram o aniversário da cidade. Os parlamentares comentaram sobre o espírito do carioca numa fase em que o Rio vive uma das maiores crises da história. O jeito carioca é o jeito de resistir das diversas formas. Na música, sei lá, desde do Rio 40 graus, no funk, no lugar onde a gente ocupa os espaços públicos, onde no carnaval, por exemplo, com a sua irreverência, bota para fora esse lugar da hospitalidade, esse lugar do cosmopolita que se fala da cidade e do carioca, mas também da irreverência de ser irônico, de ser firme, de pensar em jeitos de empreendedores de resistir ao debate econômico, da desigualdade social. Então, são muitas formas. O carioca, na sua essência, é um sujeito alegre, festivo, que gosta de curtir a sua cidade. E a gente precisa tentar fazer ações que resgatem toda essa essência, né, que a cidade tem. Então, hoje a gente não vive um momento fácil. Tanto a cidade economicamente e politicamente passa por dificuldades, e o nosso objetivo vai ser conseguir construir projetos e parcerias para que a cidade volte a ser aquilo que o carioca representa, que é essa questão de ser alegre, de ser festivo, de realmente curtir a sua cidade, mas que a cidade esteja boa para o carioca. Eu acredito que o lema do nosso prefeito, que é cuidar das pessoas, um prefeito que eu confio, eu acho que esse ano as coisas irão começar a funcionar e o povo carioca vai voltar a sorrir. Aqui no Rio de Janeiro, as pessoas são muito mais amigáveis. Aqui se faz amizade com muita facilidade, você visita as pessoas com muito mais tranquilidade do que na minha terra natal. E eu acabei me radicando aqui no Rio de Janeiro, acabei ficando, trabalhando aqui, exatamente por essa maneira amigável com que a gente tem se tratado. Isso para mim foi muito positivo e devo ficar mais alguns anos aqui. Ele racha com você o café no botequim, ele começa a conversar no ponto de ônibus, tem uma interação quase que automática do carioca. O carioca é um ser da rua, mas nós temos que analisar o que está acontecendo de fato com a nossa sociedade aqui no Rio de Janeiro, por que ela vem se tornando mais violenta também, mais intolerante, o que vem acontecendo ao longo dos anos. O carioca ele é uma pessoa alegre de natureza, é uma pessoa feliz. E acho que no dia de hoje o que está acontecendo é exatamente que o carioca está trocando essa felicidade pela falta de esperança. Eu acho que o carioca sempre foi aquele que imaginou que podia estar difícil, mas o bom jeito dele, a maneira de lutar e a firmeza dele fariam sempre com que ele fosse otimista a ter dias melhores. E com toda a insegurança que a gente vive, com toda a dificuldade, não só da prefeitura, mas também do Estado, da União, toda essa questão da corrupção, eu acho que esse jeito carioca hoje tem se mudado um pouco. A Comissão de Finanças da Câmara do Rio ouviu nesta quinta-feira representantes da Prefeitura. O chefe da Casa Civil e o secretário de Saúde tentaram explicar as modificações no orçamento e as dívidas com organizações sociais. Saber qual o real endividamento da Prefeitura com as organizações sociais e prestadores de serviços da saúde foi o tema da reunião que aconteceu na Câmara Municipal. Qual é o orçamento? Nós temos várias versões de orçamento. Antes do secretário apresentar vamos saber se é esse que ele está apresentando, que é o orçamento que está valendo. Nós temos hoje, oficialmente, 2 orçamentos. Qual deles é o verdadeiro? Participaram do encontro a presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, vereadora Rosa Fernandes, parlamentares da Casa Legislativa, os secretários da Casa Civil, Paulo Messina, e da Pasta da Saúde, Marcos Antônio de Matos, técnicos da Prefeitura, do Tribunal de Contas, representantes das organizações sociais e prestadores de serviços da área da saúde. As despesas apresentadas pelas OS encontram-se em conformidade com os dados apresentados pela Secretaria? Outro fator a ser levantado nessa audiência é em relação à contratualização junto aos prestadores do SUS. E eu tenho visto isso de perto, mas é muito de perto. Há recursos disponíveis?
Mesmo com um orçamento aprovado no final do ano passado pela Câmara Municipal para a pasta da saúde de R$ 6 bilhões, representantes das organizações sociais que prestam serviços para a Prefeitura apresentaram um déficit nas contas do ano de 2016 e 2017. R$ 513 milhões é o valor do endividamento da Prefeitura com as organizações sociais e os prestadores de serviços da saúde. A minha preocupação não é com o que deve às OS. Eu acho que nas OS deviam ter feito já outra coisa melhor, que era tira as OS que não funcionam, tira as OS que não trabalham, recupera o setor administração pública. O problema deve 500 milhões às OS, mas deve outros 500 a fornecedores que dão medicação e insumos para atenção, para a administração direta, né? E eu não vejo o governo preocupado de maneira nenhuma em avaliar o resultado desse gasto para a saúde. Nós estamos em plena crise, não funcionam as clínicas da família, não funcionam, os hospitais estão com problemas enormes, há falta de pagamento, há falta de medicamentos, e eles acham que isso será resolvido com um orçamento menor. O chefe da Casa Civil, Paulo Messina, justificou o déficit na saúde por conta de dívidas da administração do governo passado. A presidente da Comissão de Orçamento, vereadora Rosa Fernandes, disse que voltará a se reunir com a Comissão de Saúde da Casa para apresentar uma proposta para a Secretaria Municipal de Saúde. Propostas em tramitação na Câmara Municipal valorizam tradições da cidade que completa 453 anos. O vereador e professor de História, Tarcísio Mota, ajuda a contar sobre as origens e o futuro da cidade maravilhosa. E no aniversário do Rio, parlamentares mandam mensagens de otimismo e força aos cariocas. Veja agora os destaques do Legislativo Carioca nesta quinta-feira. Durante a sessão plenária desta quinta-feira, os parlamentares aprovaram em primeira discussão o projeto de lei do vereador Fernando William, que dispõe ajuda especializada em amparo às pessoas vítimas de violência em toda a rede municipal. Com a ampliação da rede de atendimento básico hoje no Rio de Janeiro, quer dizer, as pessoas, enfim, antes de ser tratadas no que a gente chama de atendimento secundário, elas têm que procurar, né, uma clínica da família ou um centro de saúde, que é a referência regional do atendimento médico dessa pessoa. E essa moça que me procurou, ela tinha uma doença infecciosa sexualmente transmissível grave, né, e ela era conhecida em toda a comunidade, inclusive pelos agentes de saúde, né, da clínica da família. Então a solicitação dela é que em situações como essa a gente pudesse garantir a essa pessoa o direito de ser tratada numa unidade que não fosse necessariamente de referência, né, daquela região, para ela não ter o constrangimento de que a comunidade ficasse sabendo do seu problema, levando-a muitas vezes a não se tratar por conta disso. Os parlamentares também aprovaram em primeira discussão o projeto de lei da vereadora Luciana Novaes, que dispõe sobre a reserva de percentual das vagas de trabalho em serviços e obras públicas para pessoas em situação de rua. Esse projeto dá oportunidade para as pessoas em situação de rua ter uma vida digna, uma vida de forma plena, né? E diminuir também a miséria que nós estamos vivendo, cada vez mais crescente na nossa cidade, no nosso município. Esse projeto existe na cidade de Niterói e ele é muito bem executado lá, e eu espero que ele seja executado pela prefeitura aqui também. Já o vereador Leandro Lira falou sobre a situação das obras paralisadas na cidade. Hoje a cidade do Rio de Janeiro tem mais de uma centena de obras, em torno de 130 obras paralisadas. São obras que estavam estimadas em 6 bilhões de reais os contratos, a prefeitura já pagou 4 bilhões, mas hoje as obras estão paradas. Ou seja, você está ameaçando perder 4 bilhões já pagos em obras que trariam benefícios equivalentes a 6 bilhões de reais na cidade. Na sessão ordinária também foi aprovado em primeira discussão o projeto de lei do vereador Tarcísio Mota, que proíbe a terceirização da atividade fim no âmbito da administração municipal. A lei do governo federal permitiria a terceirização das atividades fim. No
caso da administração pública, há uma dúvida sobre se a lei valeria ou não para a administração pública. Por quê? Porque a Constituição diz que para a administração pública, nas atividades fim, é necessário concurso público. Mas como há dúvida, a nossa lei, na verdade, ela proíbe que no município do Rio de Janeiro, esta dúvida permita ao prefeito utilizar a terceirização, por exemplo, de professores, de médicos ou de guardas municipais, né? E, portanto, nas atividades fim da administração pública. Ao longo dos anos, várias personalidades foram homenageadas pela Câmara do Rio com títulos de cidadão benemérito e honorário. O que pouca gente sabe é que o jeito de ser do carioca está diretamente ligado às duas honrarias. Que a Câmara Municipal do Rio é a fortaleza da democracia, ninguém duvida. Mas o que pouca gente sabe é que o jeito carioca de ser serve de fonte de inspiração para a entrega dos títulos de cidadão benemérito e honorário. O cidadão benemérito, naturalmente o agraciado, tem que ser do município do Rio de Janeiro, tem que ter colaborado de alguma forma para o engrandecimento, né, da nossa cidade. O título de cidadão honorário, ele pode ser concedido a pessoas que tenham de alguma forma contribuído para o município, o estado e a União. O reconhecimento segue critérios rigorosos. Um deles exige a aprovação do nome do homenageado em sessão plenária. Carioca ou não, muita gente famosa já esteve aqui para receber a honraria. O primeiro título de cidadão benemérito foi em 1983, foi um título pós-mortem para o presidente Getúlio Vargas. Depois disso, Paulinho da Viola também recebeu o título de cidadão benemérito. Temos outras personalidades, né, como o paisagista Burle Marx também recebeu. O nosso grande Vinícius de Moraes, que também foi uma entrega pós-mortem. De cidadão honorário nós temos a Rita Lee, professor Arnaldo Nisquier, Papa João Paulo II. Cada vereador pode conceder no máximo 3 títulos por legislatura, seja o honorário, o benemérito ou ambos. Independente de qual for, o sentimento é um só: gratidão. Das homenagens dessas que eu recebi, que tem diploma, discurso e tal, essa é a maior. Muito emocionado e muito grato. Muito obrigado de coração. Cidade maravilhosa, cheia de cantos mil. Cidade maravilhosa, coração do meu Brasil. E na noite de quinta-feira, a Arquidiocese do Rio realizou uma missa pelos 453 anos da cidade. O repórter Sérgio Costa acompanhou. A Igreja dos Capuchinhos ficou lotada de fiéis dispostos a celebrar os 453 anos da cidade do Rio de Janeiro. Neste 1º de março, o arcebispo cardeal do Rio, Dom Orani Tempesta, celebrou uma missa em ação de graças pela data histórica. O Santuário de São Sebastião, no bairro da Tijuca, zona norte do Rio, abriga como acervo o marco da criação da cidade, os restos mortais do fundador, Estácio de Sá, além da imagem histórica e original de São Sebastião, trazida no século XVI pelos portugueses. No dia do aniversário da cidade, a mensagem foi de esperança. Uma cidade tem como padroeiro São Sebastião, eles estão aqui no Santuário de São Sebastião, que depois das flechadas se levanta e continua fazendo bem. Eu creio que é também o espírito cidadão carioca, de não desanimar com os problemas, de saber, primeiro, exigir que as autoridades cumpram a sua missão, sua obrigação de dar segurança, educação, saúde para a cidade, e do outro lado, cada um de nós sermos anunciadores da paz, instrumento da paz. Hoje foi dia também do lançamento do livro São Sebastião. Ele conta relatos da vida do padroeiro da cidade. O prefácio foi escrito pelo cardeal arcebispo Dom Orani Tempesta. O livro tem 200 páginas e traz detalhes do mártir que desafiou um imperador ao se declarar soldado de Cristo. O autor é o padre Jefferson Mengali, psicólogo e também policial civil de São Paulo. Acostumado a vivenciar as consequências da violência urbana, o religioso afirma que é possível buscar inspiração de São Sebastião para vencer o principal desafio da cidade no dia do aniversário do Rio.
A campanha da fraternidade mesmo já vem nos lembrando, né, superação da violência e quais são os caminhos que nós devemos adotar para que essa violência desapareça, que ou pelo menos diminua, não é? E a gente precisa ver exatamente isso pautado no amor, na misericórdia, e não na guerra, e não nas armas. Então São Sebastião vem mostrar para nós exatamente isso. Ele que sofreu as flechadas, os golpes, ele que sofreu, mas determinado, manteve a sua fé e o amor a Jesus Cristo. A história da Fundação do Rio também está presente na decoração da Câmara Municipal. Este quadro é do artista Antônio Firmino Monteiro e decora o saguão do Palácio Pedro Ernesto. A pintura captura o momento de fundação da cidade, marcada pela realização de uma missa em 1º de março de 1565. No quadro, Estácio de Sá recebe as chaves da cidade e é possível visualizar ainda o Morro do Castelo, onde hoje em dia estão os bairros de Botafogo e Flamengo. Confira agora novos depoimentos de vereadores sobre o espírito do carioca em meio à crise que o Rio atravessa. Ser carioca significa ser resistente. Nós temos uma cidade que tem uma belíssima cidade, mas administrações públicas que passaram anos tentando demolir essa mesma beleza dessa cidade e não dar ao seu povo condições em igualdade de ter todos os direitos. Mas o carioca resiste. Resiste nos blocos de carnaval, nas rodas de samba, nos botequins da vida, no trabalho, nas igrejas, no dia a dia, na rua. Resiste no momento em que enfrenta a violência das mais variadas formas. Ser cariocas é ser resistente. A cidade do Rio de Janeiro é tudo. Primeiro, porque é a cidade mais bonita do mundo. Segundo, porque tem o povo mais acolhedor do mundo. Terceiro, porque me acolheu. Eu não nasci no Rio de Janeiro, eu nasci em Portugal. Então, a cidade do Rio de Janeiro, eu tenho uma dívida sempre grande e tenho que dar tudo de mim para que ela seja cada dia melhor. É uma característica típica do carioca, né, essa miscigenação, né, esse fato de ser solidário, de ser receptivo, de ser simpático, de ser alegre, né, de receber bem a todos aqueles que nos procuram. Essa é uma característica extremamente positiva. Aliás, o Darcy dizer uma coisa que eu concordo. Quer dizer, o Rio precisa dar certo para que o Brasil dê certo e demonstrar ao mundo que o mundo pode dar certo. Todo jeito carioca de ser é um sujeito que sai de chinela havaiana em qualquer lugar, anda de bermuda, está feliz com a vida, consegue antigamente ir ao Maracanã, também acabou isso, né? O jeito carioca de ser é viver no Rio de Janeiro como ele é, não como está acontecendo hoje. Hoje, dificilmente um carioca consegue mostrar a maneira carioca de ser. Eu acho que o carioca, ele resiste no seu modo de ser, mas ele está com raiva, né? Ele está incomodado, está querendo mudanças. Só que, infelizmente, logo depois do carnaval, o carioca se mostrou tão desesperado, está mais uma vez se iludindo com uma solução mágica, que é essa intervenção federal no Rio de Janeiro. Vieram enxugar gelo mais uma vez, né? O carioca tem que resistir com o seu jeito de ser, mas precisa deixar de se iludir com tanta facilidade. Eu costumo dizer que a vida é como ela é, mas o carioca ainda sabe separar as coisas. O carioca sabe de que nós teremos que passar e iremos atravessar, sem dúvida nenhuma, tudo que está acontecendo de cabeça erguida, de cabeça em pé, em relação à segurança pública, tudo mais, mas o carioca não vai deixar de ser aquele que tem alegria no coração, que tem grandes compreensões e que é um amigo verdadeiro. E antes de terminar esta edição, a gente faz um convite para você. Logo após o Câmara Rio Notícias, por conta do aniversário da cidade, a Rio TV Câmara vai exibir uma reportagem especial sobre um dos temas que mais desafiam as autoridades do Rio, a mobilidade urbana. O repórter Renato Chapô conversou com especialistas em busca de soluções para os problemas de trânsito e locomoção na cidade. Segundo os pesquisadores, esse é o tipo de transporte ideal para os dias de hoje. Não polui, tem baixo custo de obras e de implantação, consome pouca energia e pode andar a até 70 km por hora. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. E não perca, logo na sequência, a reportagem especial sobre mobilidade urbana. Até a próxima!